Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, 27 de março. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre dependência tecnológica. É terça, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma torta de abobrinha com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e aproveitar também a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema através da nossa linha interativa. Teremos também as vagas de emprego disponíveis para hoje e muito mais. Fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a tecnologia que ajuda a melhorar a vida de milhares de pessoas pode ser também motivos de problemas de saúde e de relacionamento. Há pelo menos 4 anos, especialistas já lidam com um novo transtorno, a dependência de tecnologia. Uma pesquisa da Microsoft, apresentada no Fórum Econômico Mundial, afirma que para 74% dos brasileiros, a tecnologia tem impacto positivo nas artes e também na cultura. Para 80%, ela cria oportunidades de emprego e para 72% ajuda a reduzir as diferenças econômicas. Apesar das melhorias que os avanços tecnológicos trouxeram, os sintomas da dependência de tecnologia já são comparados por especialistas aos traços de uma dependência química que gera na vida de uma pessoa. Como é que a gente descobre, que esse uso da tecnologia passou dos limites? Quem vai nos ajudar a responder a esse questionamento e a muitos outros são os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações a Jorgemima Mesquita. Jorgemima, ela é psicopedagoga, professora universitária. Daqui a pouquinho a gente ouve aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos conhecer a história da microempresária que não desgruda das tecnologias. Confira! A praticidade na palma das mãos e na velocidade de alguns cliques. Características que são suficientes para a gente desejar o smartphone sempre por perto. Josileide que o diga. Não se torna 24 horas porque eu coloco um certo limite em mim mesmo, para já não criar mais aquele vício. Mas se não fosse isso, seria 24 horas. Desde a hora que eu acordo, mais ou menos às 7 horas da manhã, até a hora que eu vou dormir, umas 10, 10 e meia. Mas fala sério, esse horário de pausa aí é só porque o celular descarregou, é ou não é? Tem dia que ele descarrega mais cedo, aí eu coloco ele para carregar um pouquinho. Mas Josileide defende, tantas horas grudada no telefone tem explicação. Quer dizer, várias explicações. Fazer pesquisa, fazer pagamentos, esses aplicativos que você pode instalar para fazer pagamento, para estar lá baixando, como posso dizer, sua conta pela internet, sem precisar estar saindo de casa, sem precisar esperar receber em casa. Então, o celular me auxilia em tudo isso. De um ano para cá, ela ganhou mais um motivo para afirmar ainda mais esse relacionamento com um companheiro quase inseparável. Ela fabrica e vende roupas através de um perfil numa rede social. Entre uma costura e outra, uma postagem e outra, tem sempre uma checada. Eu tiro geralmente alguma hora do dia, para fazer alguma postagem e também para estar respondendo as mensagens, tanto pelo direct como pelo WhatsApp. Não é a todo momento, porque assim, como a gente trabalha como eu mesmo fabrico minhas peças, então eu tenho que me dedicar também à fabricação e depois parar algum minutinho para estar respondendo. Além das vendas, o acesso à internet também serve de inspiração para a Josileide na hora de criar um modelo novo para as clientes. Eu já tinha um sonho, de ter uma loja para mim, uma loja de roupa. Como eu cresci nesse meio, com minha mãe sendo costureira,
surgiu esse sonho desde o período da faculdade, sendo que eu nunca tive essa oportunidade. Daí, um ano passado, surgiu essa necessidade, veio da necessidade, e aí eu comecei a vender, olhando os perfis no Instagram, procurando inspiração. E a gente também, por trabalhar assim, para a igreja, aí fabricação, a gente fabrica muito fardamento. Então veio tudo isso. O celular me ajuda a sempre estar inovando, fazendo tendências novas. Apesar de conviver quase que 24 horas por dia com o aparelho, ela não se considera alguém excessivamente dependente da tecnologia, mas admite, às vezes bate um arrependimento e explica por quê. Às vezes é que dá aquele arrependimento, que você acaba se distraindo na internet e você fica lá mexendo, quando vê passou meia hora. Não sei se posso dizer se é vício ou é costume mesmo de pegar o celular e abrir assim no Facebook. Não tem nada, mas você tá lá olhando. Não tô postando, não tô fazendo nada, não tô trabalhando, eu só tô olhando. Pois bem, daqui a pouquinho nossos convidados vão responder a você, Josileide, e também a muitos telespectadores que estão nos acompanhando agora. Está na dúvida, né? Se pegar só o celular para dar uma olhada no Facebook, é considerado já um vício? Se não é, quanto tempo de navegação? Daqui a pouquinho a gente abre espaço para aprendermos mais sobre o tema, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir, para você responder a nossa enquete. Vamos lançar a partir deste momento uma pergunta para você começar já a interagir, já respondendo aqui nossa pergunta, e depois que a gente lançar a enquete, você vai poder também ligar para deixar sua dúvida sobre o tema. Primeiro, olha aqui a nossa enquete de hoje, a enquete do dia é a seguinte: o tempo que você fica na internet interfere nas relações interpessoais? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você ligar, responder aqui a nossa enquete e também mandar sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet, gosta de usar a internet? Você pode entrar na nossa fanpage, que está no facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível na internet. Você tem o WhatsApp em mãos? Manda sua mensagem no 99177-4828, 99177-4828. Daqui a pouquinho, os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a dependência, essa dependência tecnológica, seja em relação aos jogos ou às redes sociais, essa dependência ela pode estar relacionada a outros transtornos mentais. Segundo a psicóloga do Programa de Dependências Tecnológicas do Ambulatório do Hospital das Clínicas de São Paulo, a Silva Venerk, ela diz que o uso do celular muitas vezes é uma fuga à depressão, à ansiedade e também às fobias sociais. Essa especialista que acabamos de citar, ela explicou que geralmente é a família ou os amigos do dependente que primeiro identificam os sintomas, tais sinais como aqueles de outras dependências: taquicardia, sudorese e também irritabilidade. Mas muitos pacientes eles resistem à compreensão, do que seu comportamento chegou ali a uma compulsão. Como é que a gente lida com isso na prática? Como é que a gente ajuda um amigo de trabalho, um parente, um vizinho? Vamos saber com os queridos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Jorgemima Mesquita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Valdisson, ao programa Assunto do Dia. Bom dia, Dr. Carlos, e bom dia a todos os que estão nos assistindo. E é uma grande satisfação a gente discutir essa temática, dependência tecnológica, principalmente no mundo tão inovador, porém dependente dessa ferramenta. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Carlos Mendes. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor, fique à vontade. Muito obrigado. A enquete, com certeza, foi de uma assertiva muito grande. E aqueles que são dependentes dirão não. Isso não interfere no meu processo. Por que é tão difícil reconhecer essa dependência das tecnologias? A pessoa fica muito envolvida naquele jogo, naquela rede social, se esquece de tudo, se esquece de perceber, até os próprios impulsos, porque dos sintomas que a gente listou, taquicardia não é facilmente perceptível, doutor? Como é que a gente explica primeiro, isso? Primeiro, deveríamos, daqui a uns anos, mudar o termo rede social, porque rede social não tem nada. Ela é uma antissocial
que mostra, na verdade, um processo ilusionário. A ilusão é muito forte dentro dessa relação entre o homem e a máquina. A máquina é imprescindível, a tecnologia é imprescindível. Na verdade, a tecnologia já vem desde a descoberta do fogo, né? É tecnologia, a linguagem é tecnologia, a relação é tecnologia, mas a gente está se referindo exclusivamente, principalmente ao smartphone, que estabelece uma ilusão de movimento, uma ilusão de sentimento, uma ilusão geral de uma série de fatores que agora ela entra também nos transtornos comportamentais. Não é apenas síndrome, mas é um transtorno. A gente viu, né, na reportagem a microempresária falando que ela passa quase 24 horas com o celular, às vezes tem um tempinho de, além de fazer coisas do trabalho, no caso que ela costura, né, e vende também essas roupas através da internet, ela para um pouco, acessa Facebook, passa meia hora, às vezes 1 hora, mas ela não sabe dizer se se trata de um vício ou não, esse pouco tempo que ela passa se dedicando às redes sociais. É difícil responder isso, Jorge Mima? É interessante. Se é um vício ou não? Então, né, é bem interessante, né, eu assisti a matéria da Josileine, né, uma microempresária, né, observando até o celular, né, estava na varandinha da janela, lavando a louça, lavando os pratos e estava lá. Na verdade, quando a gente discute dependência tecnológica, né, o que é dependência, né? Como é que a gente pode definir essa palavra dependência, né? Então, a partir do momento que eu faço uso da tecnologia e observo, né, que essas ferramentas tecnológicas estão afetando a minha rotina diária, né, eu estou deixando de fazer outras coisas e totalmente presa a essa ferramenta, é bom a gente pensar como nós estamos fazendo, sim, né? Quando a gente coloca a dependência tecnológica, né, a gente pode colocar também que a inovação não está na tecnologia em si, mas no uso que fazemos dessa ferramenta, entendeu? Então, assim, nós vivemos, não é, doutor Carlos, num momento que a sociedade, ela clama por conhecimento e estamos vivendo, sim, numa sociedade onde a aprendizagem é digital. E tem 2 públicos nessa sociedade, o público imigrante da tecnologia e o público nativo digital, que é a criança, que é o adolescente, que já vem vivenciando aí. E nesse público imigrante, né, de uma geração mais antiga, vem sim se contaminando e nós estamos vivendo uma intoxicação tecnológica que, ao mesmo tempo que nos serve do ponto de vista da nossa área profissional, social, acadêmica, é preciso sim estabelecer o limite e observar até que ponto essa ferramenta está proporcionando elementos positivos e, ao mesmo tempo, provocando alguns transtornos na nossa vida pessoal, social, emocional. Então, é importante ficarmos atentos, né? Até que ponto essa ferramenta, ela limita a nossa rotina, né? Então, observamos, sim, quando a Josileide diz que não se sente independente, né, a gente observa que ela está presa o tempo todo. E a gente observa também que no momento que ela está trabalhando, o sistema atencional dela ali está vivenciando 2 situações. Uma atenção sustentada no foco que ela está fazendo e uma atenção dividida, porque ela está costurando, ela está fazendo os projetos sociais dela, ali, profissionais, e ao mesmo tempo ela está presa ali à ferramenta tecnológica. Perfeito, né? Então, como é que a gente vai trabalhar esse sistema atencional de forma que a nossa produção da atenção realmente seja produtiva no sentido que eu foco nas minhas atividades profissionais e uso a ferramenta tecnológica a meu favor, enquanto pessoa, enquanto profissional, nesse sentido. Se a pessoa não percebe, de que forma devo ajudar o meu parente ou o meu amigo? É fácil chegar nessa pessoa que depende da tecnologia, tentar dar um conselho? Como é que deve ser essa abordagem? Para não gerar um conflito ali, né, doutor? Veja, quando você tem acesso a essa pessoa, é fácil. Agora a pessoa nunca sabe e não está preparada para receber o feedback. Na verdade, vamos pegar o exemplo da reportagem, ela disse, não, eu passo às vezes 1 minuto apenas, interrompendo no decorrer do meu dia a dia. Mas depois ela se entregou, a própria palavra ela disse que passa às vezes meia hora no Face, e no Face ela apenas sai bisbilhotando, rolando, olhando, ou seja, ela se perde do seu tempo. Ali gera, não mais é um hábito.
ali gera um processo de vício ou dependência. Não é? Isso está muito ligado ao mesmo fato de uma dependência química, de drogas ilícitas ou de drogas ilícitas. Não tem diferença. No momento em que ela tem transtorno, esse transtorno é também afetado a quem se relaciona com ela. É tão afetado que ela se perde numa possível produção que ela poderia ter maior eficácia, ela não tem. E ela não vai perceber porque quem está ao redor dela gosta tanto dela e acha tão interessante essa relação de alegria, porque você veja que ela sorri com os olhos, ela é muito alegre. Entretanto, se ela pudesse reavaliar verdadeiramente o tempo de uso da tecnologia, ela teria muito mais um relacionamento de qualidade de vida. Ela poderia perceber o tempo que ela gasta, ela disse meia hora, né? Se ela caminhar meia hora por dia, ela vai ter uma produção muito melhor de endorfinas, vai gerar serotonina e isso vai ser muito mais produtivo nela, no relacionamento com o outro. Mas, entretanto, você falou uma coisa, a professora Werneck de São Paulo, que é muito boa nessa área, ela disse exatamente que é uma forma de fuga. As pessoas, ultimamente, não têm mais coragem de enfrentar as outras pessoas. Vem com máscaras, embora que personalidade vem da palavra persona, que significa máscara. A gente coloca máscaras de relacionamento. Então eu quero fugir de, muitas vezes, algo que eu não consigo enfrentar. Então eu, como não tenho acesso a uma relação, a uma roda social, eu entro nessa relação com a maior permissibilidade que há nas nossas relações. A relação de uma coisa muito comparativa do passado e do presente é que não se usa mais as praças como se usava antigamente. Né? Dentro da nossa profissão, a gente não vive mais, olha que absurdo a frase que eu vou dizer, a gente não vive mais sem o WhatsApp. A gente não vive mais sem uma comunicação telefônica. A gente não vive mais sem uma pesquisa no Google. Então, infelizmente, nós estamos estabelecendo uma dependência habitual de tecnologia. É uma ilusão de movimento quando eu preciso ir para a academia. É uma ilusão de emoção quando eu, na verdade, vivo a emoção do outro que a minha não posso encarar. É uma ilusão de sociabilidade onde eu não tenho condições de enfrentar o que é necessário enfrentar, porque pode ser que eu me considere que eu não sou aceito. Enfim, tem uma série de ilusões que você precisa parar para refletir, para saber o que é necessário e o que é, na verdade, imprescindível para você no dia a dia, né? Sentimento e necessidade é algo fundamental. Quando você descobre o que é sentimento e o que é necessidade, você tem que pensar, já diferenciei, já dividi. Agora eu vou saber o que é necessidade do outro e minha, o que é sentimento do outro e meu. Interessante que na tua fala, Carlos, você coloca a necessidade de fuga, né? Desse ser humano fugir, né, do contato real da realidade. E nessa fuga, nesse mundo virtual, eu quero encontrar amigos. Então, na rede social, eu sou amigo de todos, né? Na rede social, eu compartilho, mas eu tenho grande dificuldade de me relacionar nesse mundo real. Então, fazemos aqui o alerta, né? Qual o mundo real que a humanidade está vivendo, né? Qual o mundo real da formação das crianças na dinâmica familiar, né? Então, como nós colocamos no início anterior, existe sim um público nativo digital que vem se cantando com as telas virtuais, né? Mas desde de cedo é preciso oferecer essa tecnologia, mas ao mesmo tempo oferecer um limite, porque se a criança cresce com essa relação de muita dependência com as telas virtuais, o que é que acontece? Ela vai ter outras privações, né? Isso vai acarretar um comprometimento no desenvolvimento pedagógico, isso vai acarretar privação de sono, irritabilidade, isso vai provocar, inclusive, outras atividades que essa criança poderia vivenciar em família e estão presas nas telas virtuais, né? E se a criança está muito presa nas telas virtuais, né, que nós não estamos negando essa ferramenta, é porque algo está faltando na formação
dessa dinâmica familiar. Então fica aqui uma pergunta, como nós pais estamos também no processo de se relacionar com as telas virtuais, com a questão da tecnologia. Como pai, nós estamos influenciando sim essa dependência na nossa dinâmica familiar. Então levantamos essa questão que durante todo o programa a gente vai também pontuar isso. A dependência dos pais afeta sim a formação dos filhos no que se refere à plataforma da dinâmica tecnológica. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dependência tecnológica. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. Nós encontramos no Globo a seguinte informação: conheça 9 sintomas que podem indicar dependência de internet. A psicóloga, que é fundadora de um instituto que trabalha com a conscientização de pais sobre as atividades no meio virtual de crianças e jovens, Luciana Nunes, alerta que é importante a ajuda de um psicólogo para o diagnóstico de dependência digital. Segundo ela, a dependência acontece quando o uso da tecnologia costuma comprometer a vida afetiva, social e até mesmo a profissional, mas é importante estar atentos aos sinais e procurar ajuda o quanto antes. Alguns deles são o isolamento de familiares e amigos para poder ficar mais tempo online e alterações no rendimento escolar. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai lá ao estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente já repassa uma pergunta aqui para os nossos convidados de hoje. A Tânia pontuou algo muito interessante, que o ideal é que se procure um psicólogo para ter uma ajuda, né? Para que você trate aí essa dependência, mas será que é fácil esse acesso ao psicólogo? Tem muitas barreiras para a pessoa que está passando por esse momento de dependência, tem a ciência de que está precisando de ajuda. É fácil esse acesso, doutor? Ou não é difícil, tem uma certa barreira, resistência? Nos consultórios, aumentou a procura pelo psicólogo? Fácil é totalmente. Complicado é você ter consciência da necessidade de procurá-lo. Mesmo hoje, nos tempos modernos, ainda temos preconceito de quem procura psicólogo é louco, não é doido. Na verdade, também um outro segmento, outro nicho mercadológico, outro nicho da sociedade diz que só faz terapia quem tem condições financeiras, porque realmente é caro. Então, na verdade, o mais difícil é você ser sincero com você mesmo. Não é? Sincero vem da palavra sincera. Tirar a máscara e você assumir que tem uma necessidade. Né? Você observou que apesar da descontração da entrevistada, ela sente que é dependente, ela sente que tem uma coisa errada. Todos eles sentem. Né? E ele só começa a ter a consciência de procurar um profissional da área quando alguém em volta começa a reclamar. Exigindo maior presença, maior tempo em relação à parte do relacionamento, em relação à presença nas festas, nas ocasiões comemorativas. Então as pessoas preferem, na verdade, ficar no seu mundo. Né? É um mundo virtual interessante, promissor para quem é dependente. E no caso das crianças e adolescentes, né? No caso dos adultos, tem essa barreira, essa dificuldade de reconhecer e procurar o profissional. Quando se trata de crianças e adolescentes, como é que esses pais eles conseguem, né, levar para uma ajuda, né, com um psicólogo, uma psicopedagoga? Ela pode auxiliar, a princípio, ali na escola e depois encaminhar para um terapeuta? Como é que a gente compreende nessa fase da vida, infância e juventude? Perfeito a tua intervenção, Valdson. Mas antes de a gente falar sobre esse ponto, né, quando o Dr. Carlos coloca, né, que é importante, que é fácil procurar o psicólogo, que é fácil procurar a terapia, mas assim, o mais difícil é quando esse outro,
que está no processo de dependência tecnológica, ele identifique, né, esse momento de sofrimento, porque estar dependente tecnologicamente também provoca dor, também provoca uma fuga, como nós falamos no bloco anterior, em relação ao mundo real. E quando o Dr. Carlos coloca também, ele pontua, quando o outro na dinâmica familiar, nessa dinâmica desse adulto, observa-se também, né, a exclusão desse adulto no diálogo, nas festas, nas reuniões, esse adulto também chega do trabalho, vai logo para o quarto, aí sim, quando esse adulto identifica a necessidade, né, de mudar esse comportamento, isso é a primeira iniciativa, né? No caso da criança, né, quem vai identificar são os pais, né? Nós colocamos no bloco anterior a questão se esses pais também é muito dependente, se essa família está muito, eu não digo nem tão dependente, mas se vive em situações de aprendizagem, onde a ferramenta tecnológica é o ideal naquele momento, quebra-se algo importante nessa dinâmica familiar, o diálogo. Né? Na fase da educação infantil, a linguagem oral precisa ser desenvolvida, o raciocínio lógico lê para essa criança. Então, quando a criança também está muito dependente, ela dorme mais tarde. Os pais vão dormir. O que é que acontece? Essa criança dá boa noite para os pais e muitas vezes ela não consegue dormir. Ela fica no quarto acordada, né? E muitas vezes acontece também dos próprios pais chegarem no quarto, os filhos estão com essas telas abertas e a criança ou adolescente esconde, ou fecha o computador, ou coloca a mãozinha em cima do seu celular, né? Então é necessário ficar atento, inclusive, né, a visitar, sim, os sites, né? Muitas vezes a criança, o adolescente, usa as ferramentas tecnológicas para pesquisa, porque a ferramenta tecnológica, ela também dá uma continuidade em relação ao processo acadêmico, né? Então, se observamos se há, de fato, um rendimento baixo acadêmico na escola, é preciso convocar esses pais, conversar com esses pais e encaminhar essa criança, sim, para um acompanhamento psicopedagógico, porque a psicopedagogia ela vai focar no processo atencional dessa inteligência cognitiva e se de fato estiver ocasionando um transtorno comportamental, é importante sim também a indicação para o psicólogo. Eu acho que o psicopedagogo e o psicólogo, eles dialogam muito nesse processo do comportamento e da inteligência intelectual dessa criança e desse adolescente. Porque na escola, né, se incentiva, né, a tratar, né, o avanço tecnológico, as novas ferramentas para ajudar ali no dia a dia daquela criança, para que ela venha a desenvolver, né, aptidões, tem robótica, tem vários outros instrumentos que a escola usa para que essa criança ela se desenvolva mais. Mas se trata também da dependência, né? Porque dali pode gerar uma dependência, será ou não? O conteúdo que é levado para essa criança através da tecnologia na escola, não dá tempo dela ficar dependente também? Não. Como é que se trata a dependência tecnológica no ambiente escolar? Não, eu não consigo ver e nem entender a dependência tecnológica no ambiente escolar, mas eu consigo pontuar a necessidade, sim, né, dessas ferramentas tecnológicas estarem nesse ambiente de aprendizagem, né, porque não tem mais como voltar. Estamos num mundo extremamente inovador, onde a ferramenta tecnológica cada vez mais ela vai ganhando espaço, né, e esse estudante ele precisa ser um pesquisador, né, do ponto de vista na internet, o professor está dando aula de história, história antiga, história medieval, vamos pesquisar na internet, o próprio movimento da robótica, né? Então, é importante também, é prudente os ensinantes, por natureza, pais e professores, orientar esses alunos sobre o ideal do uso dessa ferramenta tecnológica, mas tirar a ferramenta tecnológica do ambiente de aprendizagem escolar, não, nunca. Precisamos sim dessa ferramenta tecnológica. Agora, com o uso adequado para que, de fato, haja um equilíbrio na vida social, na vida intelectual e na vida, propriamente falando, tecnológica. Acredito que nem no tratamento propriamente dito, né, vocês tiram 100% a tecnologia dessa pessoa dependente. Ou o ideal é que se tire 100%? Não, jamais. Em qualquer
dependência não pode se tirar. Tem um processo de desmame, mas tecnologia não se aplica no processo do trabalho de se excluir, como faz com o álcool, como faz com a droga. Né? Então, jamais. É imprescindível a necessidade de uma tecnologia no crescimento educativo, educacional da criança. Nenhum colégio, nenhuma escola vai provocar a dependência da criança tecnológica. Nenhuma. Por mais que ela comece na primeira aula e termine a primeira aula usando o iPad, computador ou qualquer recurso desse sentido. Agora, boas escolas também, para o aspecto da criança, trabalha com terra, trabalha com parque, trabalha com piscina, trabalha com saída de visita a museus, trabalha com saída de visita a outras autarquias, outro espaço que faça com que a criança interaja. A interação, ela é crucial para o desenvolvimento da criança. Então, jamais a gente vai cortar na totalidade. Na criança, sim, pode até acontecer isso. Quando a gente quer punir a criança, a gente estabelece claramente, você não vai fazer mais isso. Ou seja, infelizmente se estabelece como meta para a criança algo prazeroso, celular. É verdade. E na verdade, doutor Carlos, quando o senhor oferece como meta o celular, existem várias situações hoje que para a criança de manhã cedo acordar, o que é que acontece? O pai oferece o celular, né? Então, até que ponto, né, nós vamos oferecer, né, quem vai tornar essa criança, de certa forma, dependente, entre aspas, das telas virtuais, é a própria dinâmica familiar, né? Então, o uso abusivo pode provocar essa dependência e essa criança em fase de desenvolvimento infantil, ela vai ficar privada, inclusive, de outras atividades, né? Como ir a uma praia, ir a um parque, desenvolver o hábito da leitura e da escrita, né? Então, é preciso ter esse equilíbrio, o uso da tecnologia com outros tipos de atividade. E estamos também pontuando aqui uma rotina que seja funcional à vida da criança e do adolescente nessa dinâmica familiar e nessa dinâmica institucional, no caso, a escola. Deixa eu fazer uma observação fundamental. A gente está falando aqui de dependência tecnológica. A criança é um ser que não precisa necessariamente ser diagnosticada com uma dependência tecnológica. Dependência tecnológica é destinado exclusivamente para o adulto e o adolescente. Aí tudo bem. Mas a criança em si, ela é muito fácil de ser cortada, não depende, porque ela não tem esse hábito ruim de viver na internet. Tá? Eu achei muito interessante, a professora colocou assim, o pai quando vai dar boa noite ao filho, o filho quando vai dar boa noite ao pai. Eu fiquei surpreso, que bom eu ouvir isso. Porque ninguém está dando mais boa noite a ninguém. Ninguém está mais dialogando, nem contando historinhas para os filhos. Ninguém está mais almoçando, jantando na mesa. Ninguém está mais indo aos parques. Se você chegar no final de semana, depois do culto da igreja, no domingo à noite, ou na sexta à noite, ou no sábado, o dia do seu culto, você tem que estabelecer bem claramente, volte e analise a sua estrutura familiar. Veja como vocês brincaram, analise a sexta, o sábado e o domingo. O que é que mais marcou essa relação familiar? O problema é que a equipe sempre reflete a cara do seu líder. O líder do lar é o homem. O pai deve estar dando exemplos. Quando ele não dá exemplo, ele gera na criança, infelizmente, uma transferência de dependência tecnológica. Não é que a criança seja dependente, ela não precisa. Agora, o adolescente, infelizmente, passa 30 minutos. É impossível o adolescente passar 30 minutos por dia hoje na internet. E eu tenho alguns pacientes que têm, infelizmente, a insensatez de dizer assim, eu só estabeleci 2 horas por dia aos meus filhos. Isso não existe. É muito tempo. Muito. É excessivamente de tempo, a mais de 1 hora por dia. Eu recomendo 15 minutos por dia e nada mais para a criança. Interessante, doutor Carlos, quando você coloca, né? O adolescente, sim, essa dinâmica tecnológica, ela se materializa na questão da dependência. Se esse adolescente, de fato, tem essa dependência tecnológica, o que faltou
a esse adolescente na sua infância. Onde estavam esses pais? Como foi essa dinâmica familiar? No caso da criança, que você pontuou muito bem, não existe a dependência tecnológica, mas existe a curiosidade, né? De descobrir o smartphone, as telas virtuais, que elas encantam de fato. São coloridas, tem vários desenhos, mas é como nós estamos colocando aqui, oferecer dentro do limite essas telas virtuais, com poucas horas por dia, né? A própria Associação Canadense de Tecnologia, ela orienta, né, que essas telas sejam oferecidas, né, logo a partir dos 2 anos, com muito pouco tempo, e essa carga horária ela vai aumentando de fato, né? E o que nós queremos colocar aqui, estamos pontuando, inclusive, não é a retirada da tecnologia, ao contrário, porque essa tecnologia ela veio para ficar. O mundo é tecnológico, o mundo é de aprendizagem informacional. Porém, eu estava pensando, doutor Carlos, enquanto você falava, que a maior capacidade, o maior desafio hoje da humanidade é levar o ser humano a pensar. É desenvolver a capacidade de pensar. E se eu fico muito dependente das telas virtuais, essa própria ferramenta vai me oferecer a resposta com muita facilidade. Isso bloqueia a minha capacidade de pensar, de organizar, de reestruturar as minhas funções cognitivas e desenvolver as minhas funções executivas, que é justamente de planejar, da disciplina, de ter rotina. E se a gente não tem cuidado, sim, essa dependência tecnológica deixa a rotina do adulto, do adolescente e da criança que é tão curiosa, disfuncional. É esse o perigo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você tem alguma pergunta a fazer? Pode mandar para a gente a sua dúvida no 991774828, é o nosso WhatsApp. Manda a sua pergunta que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dependência tecnológica. E você que está em casa, você sabe identificar o quanto você está viciado no seu celular, por exemplo? Vamos mostrar aqui uma tela, né? Uma imagem bem interessante para você refletir um pouco mais sobre a temática. Saiba o quanto você está viciado no celular. Você deve estar se identificando com essa imagem aqui, né? Então vamos refletir agora sobre o que diz aqui esses 5 tópicos. O primeiro fala sobre segurança. Quando as pessoas elas começam a perder o contato com o mundo real, elas só se sentem seguras ali nas redes sociais, só se sentem seguras conversando com pessoas através de um aplicativo de mensagem, por exemplo. Como é que a gente pode destrinchar esse primeiro tópico? Segurança. A pessoa começa a perder o contato com o mundo real. Tudo para ela só acontece na internet. É interessante esse item 1, porque na verdade isso que nós já estamos discutindo, né? Esse mundo real, ela perde o contato e tem também um ponto que a gente pode colocar aí. Esse outro que acessa esse mundo real, existe uma necessidade também dele se sentir importante. Existe a necessidade dele se sentir reconhecido. Então, quando ele percebe que é reconhecido, quando ele percebe que se sente importante nessa rede virtual, isso dá segurança para ele. Mas, ao mesmo tempo, quando ele sai desse momento virtual e vai dormir, e em várias situações, né, como é que fica essa dinâmica psíquica desse outro, né? Então, como nós colocamos, esse mundo real, né, ele precisa ser vivido, ele precisa ser acolhido do ponto de vista do afeto e das relações familiares, né? E isso realmente deixa esse ser humano mais inseguro no ponto de vista da sua dinâmica psíquica. E quanto mais seguro eu me sinto nesse ambiente virtual, mais riscos eu corro, professor? Eu não analisaria a segurança do ambiente virtual, mas a insegurança do ambiente real. Ele não tem argumentos, ele não tem vida, ele não tem relacionamento, ele é rejeitado, ele é colocado do lado. E isso me deixa inseguro. Essa minha insegurança é promovida por algo. Isso é sintoma.
Isso é consequência. Quando o homem ele está inseguro e ele encontra um local de segurança, é óbvio que ele vai querer se evidenciar nesse local. Por isso que a internet ela é muito auspiciosa para essa pessoa. E isso vai me deixar muito mais seguro para namorar, eu tenho minha timidez, eu sou inseguro e eu tento suprir essa minha insegurança numa ferramenta que me dá tranquilidade de relacionamento. Perfeito, né? E nessa insegurança de estar no mundo real, eu busco a segurança no mundo virtual, mas que provoca, de certa forma, em mim, uma perda de identidade, sim. Porque nesse mundo virtual, eu encontro amigos, né? Eu me vejo numa situação de ser um ser humano importante naquele momento, né? Mas esse item 1, inclusive, a gente chama atenção, inclusive, para o que nós colocamos no bloco anterior, né? O diálogo na educação infantil, o diálogo nessa dinâmica familiar. Porque se eu saio do mundo real, porque lá eu vou encontrar amigos, lá eu vou encontrar a segurança, né? Como está a segurança do meu mundo real? E o mundo real, ele se materializa no diálogo, no acompanhamento, na cumplicidade dos pais com esses filhos, né? É preciso, sim, criar um ambiente de confiabilidade e cumplicidade na relação pais e filhos, para justamente não haver, assim, de certa forma sistemática, essa fuga para esse mundo virtual. No segundo tópico, né, a gente vê aqui a relevância. A vida virtual, ela passa a ser mais importante. Como é que a gente poderia destrinchar aqui a relevância como segundo tópico? É porque eu tenho mais sucesso. E o meu sucesso me dá a maior importância. Lá não veio a minha fragilidade, lá eu tenho um potencial. Então a minha fragilidade é escondida. Os meus argumentos já não são tão necessários porque eu não vejo mais nos olhos do outro. As pessoas não têm mais a coragem de olhar nos olhos. Então, por essa razão, eu prefiro olhar para o meu teclado e no meu teclado as pessoas vão me ver como eu mostro na tela como sou, mas que não reflete a realidade. Então, a partir desse momento, ela passa a ser mais relevante do que a minha relação interpessoal. Perfeito, doutor Carlos. E dentro dessa relevância, há uma necessidade tão grande desse dependente tecnológico se sentir importante, quando ele faz uma postagem, ele fica psiquicamente de uma forma tão sofrida porque ele quer cliques, ele quer ser reconhecido, né? Então, quando essa postagem não traz uma visibilidade do ponto de vista em relação ao que ele está discutir na rede social, isso frustra ele, né? Então, como nós colocamos, essa importância virtual, ela te coloca num sofrimento de identidade tão forte que chega o momento de nós termos que procurar o processo terapêutico, como nós colocamos no momento anterior. Porém, procurar um processo terapêutico para me cuidar e para me tratar dessa dependência, o olhar do outro é necessário na minha formação pessoal. O terceiro tópico fala sobre tolerância, sentir necessidade de estar conectado o tempo todo. Isso gera uma palavra chamada sinapse nervosa. Toda a nossa relação atitudinal, ela é reflexo, é consequencial daquela razão e emoção que nós temos no nosso cérebro. Então essa relação, ela gera uma sinapse nervosa. E por essa razão, para eu mudar a maneira de agir, eu tenho que mudar a maneira de pensar. Então eu tenho que quebrar. Eu fumo, eu gosto de fumar, eu bebo, gosto de beber, mas eu tenho consciência que isso faz mal à minha vida, à minha saúde. Eu só posso mudar a maneira de agir se eu mudar a maneira de pensar. Então, essa necessidade de estar conectado é porque isso alivia uma relação de conectividade, uma relação, eu diria até absurdamente, de simbiose. É tão ligada que se me tirarem da internet eu adoeço. É verdade. Tá? Então me dá taquicardia, a pulsação muda, a sudorese aumenta e jamais, por favor, me convide para um campo que não tem internet. Jamais me convide para uma praia que eu não possa levar a minha tecnologia. Então as pessoas estão perdendo essa necessidade de estar tocando as pessoas, mas preferem estar tocando o teclado.
Perfeito. E a gente já adianta um pouco da quarta, né? A quarta colocação aqui sobre a abstinência. Se não conectada, a pessoa fica tensa, nervosa e Eu acho que eu ansiosa. antecipei exatamente Conseguimos antecipar, né, essas considerações. Né? Perfeito. Mas eu gostaria, se me permite, professor Claro. Ivaldson, ilustrar o exemplo da semana passada, onde houve um apagão Sim. aqui no Nordeste, né? Eu estava atendendo no meu espaço de aprendizagem, no consultório, onde tem outras salas, na frente do meu consultório tem galerias, e quando realmente aconteceu o apagão, todos saíram dos seus espaços de trabalho e foram para a rua para saber o que estava acontecendo, né? Então começamos a conversar, a rir, e daqui a pouco, quando o apagão terminou e voltou as luzes, todos foram para seus espaços, né? É impressionante como esse toque, né? Esse ouvir a voz do outro, esse abraço, como nós estamos perdendo, né? Essa questão do afeto, do acolhimento, né? A inteligência emocional é tão importante quanto a inteligência intelectual. E a dependência tecnológica, ela provoca, sim, um desequilíbrio na inteligência emocional. E eu acho que esse exemplo ilustra muito bem essa questão da tolerância e da abstinência. Ok, vamos agora ao último tópico, falando sobre contato social. A produtividade no trabalho, ela cai, o rendimento na escola diminui e as brigas com familiares e pessoas próximas, essas brigas são mais frequentes por conta dessa dependência do celular, por exemplo. Tem pessoas que não brigam, tá? E o fato de não brigar ou não serem também pressionadas por uma briga, não quer dizer que elas não estejam viciadas. Porque, às vezes, ela monopoliza a situação, elas não exercem a autoridade que tem, mas exerce uma prática de autoritarismo, fazendo com que o outro seja inibido e na relação familiar. Na relação do trabalho, vai ter problemas sérios da parte interpessoal, a produtividade vai cair. A moça, como ela é objeto da entrevista, eu tenho certeza que se ela eliminar o celular, ela vai fazer mais roupas. Sim. Ela vai ter maior criatividade. Ela não pode deixar o celular porque é um mecanismo de trabalho dela, é um mecanismo de pesquisa para ela, mas ela não pode dar a ênfase que está dando, porque certamente o contato social vai ser afetado e o toque epidérmico, como dizia Moacir Gadotti, eu não entendo como não viver a relação se não for pelo toque epidérmico. As pessoas perdem de abraçar, as pessoas perdem de olhar, as pessoas perdem de cumprimentar. Não tem coisa pior do que você estar no trânsito, principalmente em Londres. Você entra no trem, acho que aqui no Brasil às vezes nem tanto, porque é tão lotado, não é? Mas você senta no trem e vê aquelas pessoas mergulhadas nos seus celulares, não mais nos jornais nem revistas, vendo todas as reportagens, suas leituras normais, mas ninguém mais se cumprimentam. Ninguém tem mais relacionamento social. Por isso que isso está afetando sobremaneira a parte educacional, a parte familiar, a parte estrutura de relacionamento muito mais afetivo. Perfeito, né? Inclusive, né, podemos observar uma espécie de monólogo coletivo na dinâmica familiar. Todos estão naquele horário em casa, mas um está no quarto, o outro está na cozinha, o outro está no escritório, todos estão em casa, mas todos conectados na tecnologia, né? Vamos amar mais e vamos nos se permitir a dialogar. Isso deixa o mundo mais saudável e pessoas emocionalmente mais felizes. Ok, vamos seguir agora para responder as perguntas. Tem muita gente interagindo através do nosso WhatsApp e a gente vai começar a repassar essas dúvidas. A primeira participação aqui é da Ana. Ana tem um filho de 9 anos e ela fala o seguinte: o meu filho, ele só quer estar no celular jogando. Quando eu não deixo ele jogar, ele chora muito, fica muito ansioso e não quer entender, né, quando eu digo não. É com relação às outras coisas também, né? Digo a ele que não, para não agir assim, e ele fica muito agitado. Mas quando se trata do celular, ele tem esse comportamento mais agressivo, né? Mais ansioso de chorar, de ficar nervoso. Tenho ficado muito preocupado. O que é que eu devo fazer? É a dúvida da Ana, que tem um filho de 9 anos. Não mudou absolutamente em nada a educação que eu tive quando minha mãe me proibia de jogar bola. Eu queria jogar bola de manhã, de tarde e de noite.
Mas eu podia jogar bola de manhã, de tarde, de noite? Não podia. Então, eu tenho que ser estabelecido o meu não, porque quem ama educa e quem educa disciplina. E essa disciplina de estabelecer o não vai formar uma estrutura psíquica saudável. Porque se não for assim, a criança vai ter tudo que quer ter e acha que tem o direito de ter tudo. E quando chegar numa vida de adolescente, aquela necessidade característica do adolescente, que chama-se de rebeldia sem causa, na verdade, tem uma causa, sempre tem, porque quando há diálogo direto, explicando as razões pelas quais das proibições, aí sim, eu estou forjando um caráter diferente. Eu tenho várias personalidades, que isso é normal no ser humano, mas eu só tenho um caráter. Essas personalidades de relacionamentos externos vai dar os traços do meu caráter. Então o não, ele é imprescindível para essa relação. O problema, sabe o que é? É que os pais não querem dizer não. Então, por favor, não seja submissa ao seu filho nessa hora. Você está investindo numa relação, numa educação salutar para ter um adulto que vai tratar bem as pessoas, vai entender o não quando for dado e vai tratar sua esposa, quando assim crescer e casar, de uma forma respeitosa. É interessante o que a Ana traz, né? Esse comportamento do filho da Ana é comum, né? Em muitos espaços, em muitas dinâmicas familiares, né? Agora, vamos pensar junto, Ana, o que faltou na formação desse teu filho na educação infantil? Porque se aos 9 ele está muito conectado nesse encanto das telas virtuais, é possível sim que a construção do vínculo com o conhecimento não tenha sido construído, porque está jogando, está no computador, isso desenvolve minhas funções cognitivas, mas a partir do momento que a criança ela resiste, ela rejeita a realizar as atividades pedagógicas, é preciso repensarmos, né, como essa ferramenta do conhecimento, do modo geral, está sendo oferecido para essa criança. E como o professor pontuou, né, o doutor Carlos, né, é preciso sim estabelecer limite, porque nós estamos sim numa geração de compensação, né? Trabalhei muito, não pude estar em casa, então eu preciso dar o computador, eu preciso dar o celular. Inclusive, não é nem para atender a necessidade dos filhos, mas muitas vezes é para atender o meu cansaço físico naquele momento que eu cheguei do trabalho. Ficamos atentos nesse sentido. Temos outra pergunta aqui, a pergunta agora é da Josi, ela que mora no bairro de Casa Amarela, e ela fala o seguinte: minha filha, ela estuda para concurso, concurseira, como popularmente a gente fala. Estou percebendo que ela está desenvolvendo um quadro de ansiedade, pois ela está, né, em um relacionamento muito sério com o celular. Será que ela precisa de um tratamento? Será que ela precisa? E ela está muito preocupada que até quando ela vai ao banheiro, ela leva esse celular. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O concurseiro precisa estabelecer qualidade de vida, organização, disciplina, foco e, sem sombra de dúvida, com essas características, ele não vai precisar de celular. Ele precisa esquecer o celular durante 12 blocos de estudo ao dia. O concurseiro mesmo, ou eu vou dizer, o concurseiro profissional, né, ele precisa ter a cada 50 minutos de estudo 10 descansos. E o 10 de descanso ele não precisa, na verdade, acessar a internet, pegar celular. Ele precisa se livrar disso. Se ela está indo no banheiro, ela tá querendo descontrair. O celular para ela é uma descontração. E ela precisa aprender a ter uma parada para não precisar pensar. Por isso a necessidade da caminhada. A caminhada é salutar para ele produzir endorfinas e liberar pensamentos preocupantes. O concurseiro, ele vai ter que fechar a prova. Se ele não fechar, não tem problema. Ele vai ter que disputar títulos. Agora, ele tem que analisar que ele precisa ter foco, ter determinação, ter disciplina, mas ter qualidade de vida. Então, quando o concurseiro estabelece essas diretrizes, ele não vai precisar de celular. Pode entrar no celular, sim, num grupo de concurseiros, para poder trocar figurinhas, para poder trocar experiências. E isso precisa ser na hora, no intervalo dos 3 blocos de estudo. Porque o concurseiro tem que estudar de manhã, de tarde e à noite. Outra participação, uma pessoa não se identificou, a Selvinho. Ele fala o seguinte:
Qual o tempo normal para um adolescente ficar na internet, para a gente não considerar um vício? O que é indicado ali? A gente falou mais ou menos... Isso vai uma percepção de profissional a profissional. Eu recomendo. O adolescente já é diferente da criança. As pessoas chegam, por exemplo, no culto e dão o celular para o filho pelo menos ficar quietinho para escutar toda a liturgia do culto. Isso é um absurdo. Você não tem que fazer trocas desse tipo com a criança. Você tem que orientar a criança, estabelecendo claramente que ela precisa de entender o processo de disciplina e de respeito à adoração. Aí hoje não, eu dou o celular e ela fica quietinha e ninguém olha para mim e ninguém vai achar que eu não seja um bom pai. Então a gente analisa o aspecto fundamental, que o tempo ideal é aquele tempo, na minha concepção, principalmente dentro da vivência clínica, 15 minutos para a criança, 30 minutos para o adolescente, dividido, se possível. Porque se colocar 30 minutos, é quase impossível que ele saia em paz depois de 30 minutos. É interessante, né, que hoje entregar o celular ou outro tipo de ferramenta tecnológica é para deixar a criança quieta, né? Enquanto ela está, digamos, na igreja assistindo o culto ou numa reunião de família, ela não está participando, ela não está atribuindo significado ao momento da discussão, daquela dinâmica de grupo. E quando vem a pergunta qual o tempo ideal para o adolescente permanecer com o celular ou na tecnologia, aí vem a pergunta do bloco anterior. O que faltou a essa criança ou a esse adolescente nas primeiras aprendizagens? É preciso, sim, estabelecer limites. É preciso, sim, estabelecer o momento da construção do foco, da disciplina e do planejamento. Afinal, se esse adolescente estuda pela manhã, se ele tem a vida acadêmica pela manhã, à tarde ele precisa fazer uma verificação desse conhecimento. Então, quando a gente coloca a necessidade da rotina na vida desse adolescente, é fundamental. E podemos até ir mais adiante. Se falta rotina nessa dinâmica familiar, é possível sim que falte limites aos pais também. É possível sim. Mais uma vez a gente coloca a questão da rotina e da funcionalidade da rotina na dinâmica dos filhos, da criança, do adolescente e dos pais também. Rotina salutar, tá? Porque tem rotina que não é salutar. Perfeito. É feito hábitos. Tem hábitos bons e tem hábitos ruins. Quando esse hábito ruim perdura, com certeza vai virar vício. Perfeito. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos aprender a preparar torta de abobrinha. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Hoje nós vamos fazer uma torta de abobrinha, que é ideal para servir como acompanhamento na hora do almoço. Vamos começar? Então anota aí todos os ingredientes. Para esta receita, você vai precisar de uma cebola média picada, 4 ovos, meia xícara de queijo parmesão, uma colher de chá de fermento, sal a gosto, 1/4 de xícara de farinha de trigo, 100 gramas de bacon cortados em cubos e fritos, pimenta do reino a gosto, e uma colher de sopa de azeite. Nós vamos começar a receita de hoje colocando a abobrinha no recipiente. O próximo passo é bater os ovos levemente. Vamos colocar ele aqui também. Nós vamos colocar aqui também a cebola.
Aqui temos o bacon frito, o queijo parmesão. Vou temperar com um pouquinho de pimenta. Um salzinho a gosto. E para finalizar, vamos colocar o trigo, o fermento e o azeite. Agora é só misturar tudo. Aqui nós temos uma forma de fundo falso untada com margarina enfarinhada e nós vamos colocar a massa aqui. O próximo passo é levar para o forno para assar a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. A torta já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Agora nós vamos desenformar. Eu sempre uso um copo para ajudar quando a forma é de fundo falso. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até a próxima receita. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage, você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue aqui com o nosso programa falando mais sobre coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui na nossa tela vagas de emprego. Olha só, 2 vagas para cozinheiro geral, 2 oportunidades. A exigência é que você tenha ensino fundamental completo para preencher essas 2 vagas de cozinheiro geral, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário R$ 954. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, agora tem uma vaga para eletricista auxiliar, ensino médio completo é a exigência, 3 meses de experiência, e o salário é de R$ 954. Uma vaga para eletricista auxiliar. Vamos conferir mais vagas de emprego. Agora tem 4 oportunidades para operador de máquina de engarrafamento. Isso mesmo, engarrafamento. 4 vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 954. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, desejo mais uma vez boa sorte. Agora a gente segue falando sobre dependência tecnológica, que é o tema desta edição do programa. Temos várias participações. O Ramos Silva de Paulista ligou para a gente, ele tem 33 anos, ele quer saber o seguinte: o que fazer para que a tecnologia ela não venha interferir no nosso dia a dia? É a dúvida do nosso querido telespectador, o Ramos Silva, né? Ele que fala lá de Paulista, tem 33 anos. O que fazer para essa tecnologia não interferir nas atividades do dia a dia? Ramos, a tecnologia não interfere. Nós é que fazemos com que essa tecnologia seja mais gerida.
Então a minha e a tua gestão pode afetar o teu tempo de vida. É interessante que essa pergunta, ela é muito comum, né? Nos ambientes de aprendizagem, nos diálogos informais, né? Porém, não é a tecnologia que me coloca no lugar da dependência, mas é como eu uso essa ferramenta. Eu preciso estabelecer limites. Se falta limites ao uso dessa ferramenta, está faltando eu esclarecer melhor quais os meus objetivos de vida, estabelecer uma rotina saudável, como nós colocamos, ter foco, ter planejamento, né? Se a partir do momento eu começo a perceber que eu não tenho controle sobre minhas ações, é necessário sim repensar, porque a tecnologia, ela nos define também como seres humanos sofredores a partir do momento que eu não tenho limite sobre mim mesmo. Temos agora a pergunta da Graça, ela que mora em Goiânia, tem 58 anos, ela pergunta o seguinte: passar muito tempo no celular pode prejudicar a audição e também a visão? Isso quem poderia responder um otorrino ou um oftalmologista. Agora, a gente precisa entender do aspecto de que quando você está com a tela branca para dormir, há uma tendência de você não permitir que o sono chegue. Tá? Agora, um adolescente que usa o celular com decibéis acima do normal, que é o que acontece, certamente vai fazer mal para a sua audição. No caso da visão, creio eu, não tenho propriedade de falar isso, tá? O tempo devido de uso e quando a pessoa precisa de um corretivo, que é o óculos, e não usa, certamente vai fazer mal para a visão. Perfeito. Temos outra participação, a dúvida agora é do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Ele pergunta o seguinte: o que fazer quando detectamos, né, alguém com dependência tecnológica? Ele fala que o sobrinho dele está doente. Qualquer atividade que é repassada para esse sobrinho, para ele fazer, ele só faz com o celular próximo. Está parecendo um zumbi, né? Ele fica cego, surdo e mudo. As atenções dele, elas são voltadas só para o celular. Isso para mim já é uma doença e gravíssima. Será que se eu tomar o celular dele pode agravar a situação? A minha vontade é essa, de tirar esse celular. Estamos convivendo com um zumbi dentro de casa. Ele é um adolescente e tem apenas 16 anos. Como é que eu devo agir nesse caso? É a pergunta do Evandro Bezerra. Ele tenta tirar o celular de vez. Será que ele vai solucionar? É interessante, Evandro, que seu sobrinho já está no processo doentio da dependência tecnológica. Ele está adoecido. E que bom que vocês estão observando, né, esse processo psíquico, emocional e antissocial desse adolescente. É preciso escutar e é preciso fazer uma intervenção urgente e emergente, porque isso pode desencadear alguns transtornos mentais, né? É o diálogo e a conversa e sim o encaminhamento para uma terapia. Eu acredito que é o momento. Outra participação? Quer fazer algum complemento, doutor? Fica à vontade. Tem outra participação, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: usar as redes sociais 3 vezes ao dia para se atualizar já pode ser considerada uma dependência? E como se curar da compulsividade de mandar mensagem? Tem um probleminha, né? Enquanto a pessoa não responde. Quando não me responde, eu não conformo e envio umas 20 mensagens para a mesma pessoa. São 2 perguntas. A primeira, se 3 vezes ao dia pode se considerar já uma pessoa dependente das redes sociais, e como curar, né, essa compulsividade em mandar mensagem. Olha só, se não responder, tem 20 mensagens. Ótimo. 3 mensagens, 3 vezes ao dia. Ela se reúne 3 vezes ao dia com as amigas? Acredito que não. Certamente que não. Se ela vai a 3 festas por dia, por isso que o termo social, ela não se aplica. Agora, se essas 3 vezes ao dia eu disser para ela que não é vício, ela vai amar e vai continuar fazendo. Se eu não disser, se eu disser que é vício, ela vai dizer assim: que coisa chata, só é 5 minutos em cada um. Aquilo que atrapalha o seu bem-estar de relacionamento com alguém, ao invés de você estar lendo um bom livro, as pessoas não querem mais ler livro nem na internet, não é? Mas veja, me atualizar na rede social, é a primeira vez que eu vejo atualização em rede social. Atualização é no jornal da internet, atualizar-se é nos assuntos do dia, atualizar-se é pegar os jornais virtuais na TV também,
Tá? Então, essa atualização, na verdade, é uma dependência interna dela de justificar possivelmente um momento de solidão. Solidão é bom, o ruim é estar sozinho. E aí ela se sente sozinha, vai para se atualizar, aí alivia a tensão da solidão. E essa compulsividade em mandar mensagem, né? Mandou, não respondeu, ela manda 20 para a mesma pessoa. Pois é, isso é de uma deselegância, me perdoe, mas é de uma deselegância tremenda. Não é? Assim como é deselegante essas pessoas que tiram a confirmação de mensagem recebida ou não. Porque, veja, eu tenho obrigação nenhuma de responder sua mensagem. Se eu não respondo sua mensagem, é porque eu não estou dando a atenção devida a essa mensagem, mas é provável que eu dê atenção a você do que a mensagem. Eu tenho um tempo ainda para trabalhar, para estudar, para viver a vida, e eu vou responder. Você não precisa me mandar. Quer urgência? Pega o telefone e liga. E aí resolve. É perfeito, né, o que o professor Carlos falou, né? É interessante, né, essa pergunta, essa inquietação da telespectadora, né? Porque será que eu preciso consultar minhas redes sociais 3 vezes ao dia? Né? Que necessidade é essa que eu tenho? O que é que eu posso fazer dessa sequência de 3 vezes por dia? Estar consultando, né, as redes sociais, né? Então, mais uma vez, a gente pontua aqui a necessidade dessa autorreflexão, né? De poder fazer outras coisas do que estar totalmente nessa visitação do ambiente social, do ponto virtual. E a outra questão, né, que ela traz é a que nós já pontuamos. Recebi uma mensagem ou enviei uma mensagem, eu fico na ansiedade que o outro precisa ler minha mensagem. Isso se chama o momento celebridade da rede social. Eu não sou importante na minha família, eu não sou importante nos meus amigos e eu preciso ter notoriedade, eu preciso ter visibilidade. E quando o outro coloca uma resposta, um cliquezinho de mensagem visibilizada, o que é que acontece? Eu descanso, eu relaxo. Então, chamamos aqui a atenção, né, nesse movimento de dependência, de descontrole, falta de controle próprio, de domínio próprio em relação às redes sociais. Que sociedade adoecida. É uma pena, porque a tecnologia, ela veio sim para trazer um crescimento, né, do ponto de vista do conhecimento, e o maior capital do desenvolvimento de uma sociedade é o capital humano, né? E esse capital humano, né, essa inteligência intelectual, ela está ficando aprisionada, porque o ser humano, ele está se colocando na inibição de parar para pensar, de ler um bom livro, né? Então, deixamos mais uma vez a dica aqui, eu estou amando esse diálogo, né? Queremos chamar, sim, a atenção da sociedade brasileira, da sociedade universal, no sentido de estabelecer limite em relação ao uso abusivo das tecnologias. Isso adoece, isso entristece e o pior, a dinâmica psíquica fica muito comprometida. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: o tempo que você fica na internet interfere nas relações interpessoais? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e responderam aqui a nossa enquete, 68% reconheceram que sim, que esse tempo que se passa na internet vem interferir, né, nas relações interpessoais. 32% responderam que não. A você que ligou, que participou, a gente agradece a sua contribuição aqui no nosso programa. Também a gente agradece agora os convidados. Queremos dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico. Muito obrigado pela participação aqui no Assunto do Dia. Agora o espaço fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Apenas para dizer para você que quando você quiser curtir uma mensagem de alguém, é interessante. Melhor seria se você abraçasse esse alguém, se você falasse pessoalmente com esse alguém. Não despreze a tecnologia, mas também, fundamentalmente, não despreze o outro. Muito obrigado, doutor Carlos. Também queria agradecer a Jorgemima Mesquita. Jorgemima é psicopedagoga, era também professora universitária e pesquisadora de altas habilidades. Jorgemima, obrigado. Considerações finais, fique à vontade.
Obrigada, Valdisson. Obrigada, doutor Carlos. Foi um prazer dialogar essa temática com você, né? E eu sempre digo que o assunto do dia é um livro aberto, é uma formação continuada que alcança famílias e escola, né? E queremos deixar uma dica aqui. Sejamos, sim, usuários da tecnologia, mas sejamos mais usuários do toque, do afeto, da presença física. Telefona, abraça mais, curte mais, compartilha o outro com amor e com afeto. Essa é a nossa dica. Mais uma vez, obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!